Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula de núcleo celular, perfeito? Essa aula nós vamos abordar aqui os principais conceitos sobre estrutura e funcionamento do núcleo das células, bem como seus cromossomos. Muito bem, a célula eucariota, ela possui um núcleo verdadeiro. O que a gente chama de núcleo verdadeiro é o núcleo envolvido por uma membrana, chamada carioteca, certo? Essa membrana que envolve o núcleo, ela tem algumas características. Ela é uma membrana lipoproteica, como toda membrana que existe dentro das células. É uma membrana dupla, ou seja, ela é formada de duas lâminas, uma lâmina externa e uma lâmina interna, e ela apresenta poros, que são interrupções da membrana que permite a passagem de material para dentro e para fora do núcleo, certo? Bom, o núcleo da célula, ele contém a informação genética na forma de DNA. O DNA nas células eucariotas, ele está associado com proteínas chamadas estonas. As estonas são proteínas básicas que se associam com o DNA, que, como a gente sabe, é um ácido, ácido desoxirribonucleico. E ácido tem essa tendência, a se associar com as bases. Essa associação do DNA com as estonas produz a cromatina, que é o material que preenche a maior parte do núcleo. Em alguns locais a cromatina é mais clara, em outros locais a cromatina é mais escura, certo? Posteriormente, nós vamos explicar por que existe essa diferença da cromatina. Uma outra estrutura que aparece no núcleo da célula eucariota é o nucleolo. Pode haver um ou pode haver mais de um nucleolo. O nucleolo, ele é formado por RNA do tipo ribossômico, também associado com proteínas. E é aqui no nucleolo que são produzidos os ribossomos. Então, os ribossomos são produzidos no nucleolo, certo? E eles vão para o citoplasma, passando pelo poro da carioteca, certo? Eles vão para o citoplasma e lá no citoplasma, por exemplo, podem se ligar lá na superfície do retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, perfeito? Muito bem, o poro, então, nós já comentamos a respeito dele. O poro permite a troca de materiais entre o núcleo e o citoplasma. Não está representado aqui, mas é bastante óbvio, que o líquido que existe no citoplasma, que é o chamado hialoplasma, esse líquido também entra no núcleo, certo? Entra no núcleo e forma o nucleoplasma subnuclear ou cariolinfa, que é um líquido, então, que banha as estruturas do núcleo. Lá tem água, sais minerais, moléculas pequenas e as moléculas necessárias à função dos ácidos nucleicos, que é a função de duplicação, a função de transcrição. Então, você vai ter os nucleotídeos, os nucleotídeos com desoxirribose, que são usados para a duplicação do DNA, e os nucleotídeos com ribose, que são usados para a formação de RNA. Além das enzimas, como a DNA polimerase e a RNA polimerase. Então, esse líquido contém isso, a composição semelhante ao líquido do citoplasma, mas essas outras substâncias que se encontram também ali dissolvidas. Esquematicamente, então, nós temos a seta vermelha indicando a carioteca lipoproteica dupla porosa, a seta laranja indicando o poro da carioteca, a seta amarela indicando a heterocromatina, que é a cromatina mais escura, heterocromatina. Percebam que a heterocromatina costuma estar próxima da carioteca, ela costuma estar bem próxima à carioteca, não é sempre não, mas costuma assumir essa posição. E a cromatina clara, indicada pela seta verde, a eucromatina. Percebam também que na região dos poros nucleares falta a heterocromatina. Então, você percebe aqui que no poro nuclear, geralmente ali próximo a ele, você tem uma faixa, pelo menos, de eucromatina, certo? Isso nos ajuda, inclusive, a identificar onde estão os pontos, nas imagens, nas fotografias, nas imagens, obtidas por microscopia eletrônica, do núcleo das células. A seta azul indica o nucleolo,
né? E aqui você vê também uma heterocromatina associada aí com a região do nucleolo, tá? Pode acontecer isso. Bom, passando de desenho para a imagem de microscopia eletrônica, né? Seta vermelha de novo, indicando a carioteca, né? Lipoproteica dupla. A seta laranjada indicando um poro. Eu sei que tem um poro aqui por causa da presença dessa cromatina clara, né? Aqui também vai ter poro, aqui também vai ter poro, né? Nesses locais aqui, ó. Eu sei que por aqui tem que ter um poro, tá? Porque a presença dessa cromatina clara é indicativo que ali existe poro, tá? A cromatina mais escura, né? Indicada com a seta amarela, heterocromatina. E a cromatina mais clara, indicada pela seta verde, eucromatina. E a região do nucleolo, indicada pela seta azul, vocês percebam que o nucleolo ele tem uma certa textura, diferente da heterocromatina, né? É como se fosse um dovelo, tá? Como se fosse uma corda enrolada que foi cortada aqui, né? Formando a estrutura do nucleolo. Bom, essa célula aqui é um plasmócito, né? Aquela célula responsável pela produção de anticorpos. Isso a gente percebe nitidamente pelo citoplasma rico em retículo endoplasmático rugoso, né? Produção de anticorpo e a produção de proteína para exportação. Mas nós vamos ver, né, mais para frente, né, que pelo núcleo a gente pode ter uma noção também da função da célula. Não é só pelo citoplasma. Claro que o citoplasma ajuda demais, mas o núcleo também nos dá alguma noção de funcionamento da célula, principalmente para as células que produzem proteínas, certo? Bom, aqui detalhe, né, mostrando a carioteca, ó, as duas lâminas da carioteca dupla, né, a presença de um poro, a presença de outro poro, a presença de outro poro, mais um aqui nesse canto, né? E para dentro aqui nós temos a cromatina clara, eucromatina, cromatina escura, heterocromatina. Bom, essa imagem aqui é uma imagem bastante interessante. Ela é obtida da seguinte maneira, presta atenção no encarte aqui do lado. Você tem aqui o núcleo em azul, o nucleolo em azul mais escuro, e em vermelho aqui a região, né, da carioteca, certo? Bom, o que acontece? A célula é congelada, tá? Em nitrogênio líquido, baixíssima temperatura, próximo de menos 200 graus Celsius, tá? As células são congeladas, quer dizer, o tecido é congelado e o tecido é quebrado, tá? Quando o tecido é quebrado, o que acontece? Em algumas quebras, em alguns locais, a parte do conteúdo do núcleo separa da carioteca. Então perceba que a carioteca ficou para um lado e o conteúdo do núcleo ficou para o outro. Então você tem uma separação disso aí, tá? Você tem uma separação. E aí quando você olha o resultado dessa fratura, o que você vai perceber? Quando você olha por dentro a carioteca, você vai perceber a carioteca porosa. Então essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, né? Essa imagem, que essa região arredondada aqui, né? Essa região é a carioteca vista por dentro, tá? E esses pontos aí são os poros da carioteca. Aí você deve estar imaginando, nossa, essa carioteca tem muitos poros, né? Então observe essa outra aqui, que tem muito mais poros ainda, certo? Aqui, gente, é um defeito, né? Quando quebrou, soltou um pedaço aqui, tá? Isso acontece, a gente chama isso de artefato de técnica, tá? Quando a gente prepara o material para observar o microscópio, às vezes acontecem alguns defeitos. Aqui é um deles, né? Um artefato de técnica. Bom, pela enorme quantidade de poros, a gente já pode imaginar que essa célula troca muito material com o citoplasma. Principalmente que material? Né? Esse núcleo, né, troca muito material com o citoplasma. RNA. RNA mensageiro e ribossomos. Então esse núcleo manda muito RNA mensageiro, manda muitos ribossomos para o citoplasma. Então isso a gente entende que esse citoplasma aí vai ter uma função de produção de proteínas, certo? Claro que o núcleo também recebe proteínas, nucleotídeos, água, sais minerais, né? Enzimas, que isso tudo é produzido no citoplasma, né? Enzima é proteína é produzida no citoplasma. Então, vem para o núcleo passando por esses poros também. A grande quantidade de poros nos indica uma grande atividade da célula, uma grande atividade do seu núcleo.
Bom, então aqui nós temos cromatina clara, cromatina escura, nucleolo, né, com heterocromatina, cromatina escura associada a ele. Então, heterocromatina, cromatina escura, eucromatina, cromatina clara, nucleolo, um pedaço de heterocromatina associado ao nucleolo. E vários poros, né? Vocês conseguem perceber aí a existência de vários poros, várias regiões aí, né, onde pretensamente aí, ou bem visivelmente, a gente tem a interrupção aí da carioteca, comunicação do núcleo com o citoplasma. Muito bem. O que é a eucromatina? A eucromatina é um DNA mais frouxo, tá? Como se fosse uma linha esticada. E o que é a heterocromatina? É um DNA mais condensado, como se você pegasse uma linha e fizesse um bolinho de linha, tá? Então, se fizesse uma bolinha, usando a linha, você vai arredondando aquilo ali e faz uma bolinha. Então, seria a ideia da heterocromatina, tá? Então, claro, né, não é só DNA, tem as proteínas também, as histonas, né, que estão ligadas no DNA, certo? Mas a ideia é essa, a eucromatina é um DNA mais solto, mais livre, mais desenrolado, e a heterocromatina é um DNA compactado, enrolado, espiralizado, é o termo que a gente costuma usar, espiralizado ou condensado. Bom, qual desses dois DNAs, o DNA, né, que está mais na forma de uma linha, né, são duas cadeias, né, gente, claro, ou o DNA que está mais enrolado, certo? Qual desses dois DNAs tem maior atividade? Bom, primeiro nós temos que lembrar qual que é a atividade do DNA, né? Duplicação, transcrição. Duplicação é só quando a célula está reproduzindo, ou antes de reproduzir, né? É uma preparação para a reprodução. Então, a célula, normalmente, ela usa o DNA para transcrição, para produzir RNA. E aí você sabe que o DNA tem que abrir, né? Para fazer a cópia dele, que é o RNA. Bom, é mais fácil abrir o DNA linearizado, né? Esse DNA comprido, solto, da eucromatina, ou esse DNA embolado da heterocromatina? Óbvio, né? Muito mais fácil abrir, né, esse DNA, né, essa molécula de DNA aí, tem muito mais facilidade de abrir, produzir as moléculas, né, de RNA que vão ser usadas para a síntese de proteína, especialmente o RNA mensageiro. Então, gente, quanto mais eucromatina um núcleo apresenta, tá, maior a quantidade de RNA mensageiro que ele produz, mais essa célula deve fazer síntese de proteína. Então aqui a gente percebe três coisas, né? Muita eucromatina produz muito RNA mensageiro. Nucleolo grande produz muito ribossomo, né? Lembra que o ribossomo é produzido no nucleolo e sai, né, pelo poro da carioteca. É isso? E muitos poros na carioteca, né? Muitos poros, permitindo a troca de material. Então, essas três situações juntas indicam para nós que esse é o núcleo de uma célula que tem grande atividade de síntese de proteína, tá? Bem visível. Então, aqui, ó, não se esqueça, pela observação do núcleo, podemos concluir se a célula tem grande capacidade de síntese de proteínas quando observamos núcleo claro, muita eucromatina, aumenta a facilidade de transcrição, formação de RNA, inclusive o RNA mensageiro. Nucleolo grande, nucleolo evidente, né, produz muitos ribossomos. E a presença de muitos poros da carioteca, que são locais de passagem de informação, no caso RNA, para o citoplasma, né? Bom, agora, se a síntese de proteína é para uso da célula ou para exportação, aí você tem que observar características do citoplasma, né? Quando a célula produz proteínas para uso delas, ela é rica em ribossomos livres, ribossomos não associados ao retículo endoplasmático. Quando ela produz proteínas para exportação, ela é rica em retículo endoplasmático rugoso. É isso? Usando o mesmo raciocínio, você pode analisar, por exemplo, o citoplasma, né, para saber função de célula. Então, uma célula que sintetiza esteroides, né, você vai ver no citoplasma dela muito retículo liso. Né? Mesma coisa uma célula que faz neutralização de substâncias tóxicas, como células do fígado, muito retículo liso. Célula que faz intenso transporte ativo na membrana, né? Bombas iônicas, células renais, por exemplo,
né, responsável pela produção da urina, possui muitas mitocôndrias próximas à membrana. Células que combatem micro-organismos realizando fagocitose. Possui muitos lisossomos, né, para fazer a digestão, a destruição desses micro-organismos. Agora vamos detalhar a cromatina. Tá? Então vamos pegar aqui o núcleo, vamos tirar aqui um pedaço da cromatina e vamos ampliá-lo aqui do lado. Tá? Então vamos começar aqui de baixo, ó, onde está escrito DNA, tá? Para você ter uma ideia direitinho como é que está organizado a cromatina. Você tem o DNA associa com essas proteínas roxas e verdinhas aí, que são as histonas, tá? Basicamente, gente, 8 histonas dessas se ajuntam e formam uma coisa parecendo uma bola, né? Como se fosse aí uma bola de tênis, tá? Então, o DNA vem e enrola em volta dessa bola, tá? Dá 2 voltas. Pega outra bola, dá 2 voltas. A bola é formada por estonas, tá? 8 estonas. 8 moléculas de estonas. E assim sucessivamente, né? O DNA vai dando 2 voltas em torno das estonas. Esse conjunto, né, estonas envolvidas pelo DNA, a gente chama de nucleossomo, tá? Nucleossomo. Bom, esses nucleossomos podem estar mais afastados, como vocês estão vendo aqui, né? Mais afastados. E aí a fita de cromatina vai ficar uma fita mais solta, mais fácil de abrir, sofrer transcrição, né? Eucromatina. Ou esses nucleossomos podem ficar muito juntos, né? Muito compactados, dificultando a transcrição, a formação de RNA. Então, isso aqui seria a ideia de heterocromatina. Tá? O conjunto, né, gente? DNA mais estonas, a gente chama de filamento de cromatina. Os autores gostam de chamar também de cromonema, tá? Cromonema. Nema quer dizer fio, filamento, né? Filamento de cromatina. Bom, muita informação, né? Então, se você precisar aí, você dá uma paradinha, faz uma revisão, volta aí atrás, tá? Porque essas informações são todas muito importantes. Muito bem. Durante a vida da célula, a cromatina passa pelo chamado ciclo de espiralização ou ciclo de condensação. Tá? O ciclo de espiralização ou de condensação da cromatina é muito importante, tá? O que acontece durante ele e o significado dele. Tá? Se você entender o significado, você não vai ter dúvida nenhuma, certo? Sobre a espiralização da cromatina. Muito bem. Então, para exemplificar, nós vamos considerar uma célula humana, tá? Nós vamos considerar uma célula humana comum, uma célula da pele, por exemplo, tá? Uma célula do fígado, uma célula do rim, do estômago, tá? E essas células comuns nossas, elas apresentam 46 filamentos de cromatina, tá? Associado com estonas, certo? Muito bem. Esses 46 filamentos, eles estão ali embolados, né? Eles estão embolados ali dentro do núcleo, certo? Eles estão embolados dentro do núcleo. Muito bem. Se fosse possível tirar esses filamentos e organizar eles aqui fora, tá? Eu pego uma pinça, vou lá, né? Tiro os filamentos e organizo eles aqui fora, certo? Eu vou perceber que nós temos 46 filamentos formando 23 pares que têm o mesmo tamanho e estrutura. Então aqui, ó, esse par, né? Esse par de filamentos aqui, ó, tá? Um par de filamentos, eles têm o mesmo tamanho, mesma estrutura. Outro par, né? Então são 23 pares, 46 filamentos de cromatina. Algumas regiões desses filamentos são condensadas. Está representada aqui, ó, por essas regiões mais grossas, tá? São condensadas e correspondem ao que a gente chamou agora anteriormente de heterocromatina. As outras regiões, né, representadas aqui mais finas, são as regiões que a gente chamou de eucromatina, tá? Então, uma célula comum nossa, tá aí o citoplasma, né, as estruturas do citoplasma e tal, uma célula comum nossa, no seu núcleo, apresenta 46 filamentos de cromatina, ou, se você preferir, 46 cromonemas. Perfeito? Muito bem. Então, como é que se forma
né, a espiralização da cromatina. O que acontece? Então aqui nós temos um desenho esquemático, tá? Mostrando primeiramente o DNA, depois o DNA associado com as estonas, aquilo que eu falei. 8 estonas se juntam, formam uma bola, o DNA dá 2 voltas, né, formando os nucleossomos. Muito bem. Então, esse aqui seria o filamento de DNA associado com as estonas. A ideia que a gente teve de eucromatina, cromatina clara. Quando compacta mais, essas estonas vão se juntando, tá? Vão se organizando aqui, a gente chama isso de espiralização ou condensação, então passa a ter a heterocromatina, mais condensada. Quando condensa mais ainda, quer dizer, esse fio condensado, ele espiraliza de novo, então eu vou tendo estruturas cada vez mais grossas, tá? Olha a espessura do DNA, 2 nanômetros. Da eucromatina, o fio de eucromatina, 11 nanômetros. O fio de heterocromatina, 30 nanômetros. Agora vai mais ainda, 300 nanômetros, 700 nanômetros. Então, gente, você imagina, você pega 1 metro de cordão, enrola ele, faz uma mola, tá? O que vai acontecer? Em volta do seu dedo, né? Você pega o cordão ali, enrola ele, 1 metro de cordão, em volta do seu dedo. Fica mais curto, né? E fica mais grosso. Então é isso que acontece com a cromatina. Quando ela sofre espiralização, ela condensa. E aí aparece o que a gente chama de cromossomo, certo? O resultado da espiralização da cromatina é o cromossomo. Aí você não se assuste, porque esse cromossomo, você vai imaginar assim, olha, mas deveria ser uma coisa só, um bastão só. Sim, deveria ser um bastão só. Só que tem um detalhe que a gente não colocou aqui nessa representação. Antes do processo acontecer, o DNA duplica. Então eu vou ter 2 moléculas de DNA associadas com as estonas, 2 moléculas. Então na hora que condensar, eu vou ter uma grande molécula de DNA desse lado, associado com as estonas, presa numa outra cópia dela, né, desse outro lado, certo? Formando então esse conjunto, que é o que a gente chama de cromossomo ou cromossomo duplo, tá? Depois nós vamos detalhar isso mais, ok? Então tá aqui, ó, o ciclo de espiralização. Nós temos aqui, número 1, o fio de eucromatina, certo? Aí duplica o DNA, tá vendo? Ficou 2 fitinhas aqui agora, certo? 2 fitinhas. Duplica o DNA, começa a espiralizar, certo? Começa a condensar. E aí forma o cromossomo. Número 3 é o cromossomo. Tá? Então, como duplicou o DNA, são 2 fitas, então eu vou ter 2 lados aqui do cromossomo. E eles ficam presos, tá, gente? Nessa região aqui, que recebe o nome de centrômero, certo? Então, a célula faz isso. Ela pode duplicar o DNA, espiralizar o DNA, formar os cromossomos. Quando que ela faz isso? Durante, um pouco antes e durante o processo de divisão celular. Tá? Ao final da divisão celular, esse cromossomo duplo vai virar 2 cromossomos simples, quer dizer, essa molécula de DNA vai separar dessa outra molécula de DNA, que é idêntica a ela, são cópias, cada uma vai para uma célula. Né? Então eu falei, isso acontece durante a reprodução das células. Então a célula duplica o DNA, forma o cromossomo, divide o cromossomo em 2 cromossomos simples, e cada cromossomo simples vai para uma célula. Tá? Ao chegar na célula, ele desespiraliza, volta a ser eucromatina. Então, exemplificando, uma célula nossa, o que eu falei com vocês? Ela tem 46 filamentos de cromatina. Ela duplica os filamentos, 92 filamentos de cromatina. Condensa, forma 46 cromossomos duplos. Quer dizer, cada cromossomo com 2 filamentos de cromatina, tá? Só que agora condensados. Esses 46 cromossomos duplos dividem, dão 92 cromossomos simples. 46 vão para uma célula, 46 vão para outra. Então, qual que é o resultado? Ao final, eu vou ter 2 células com 46 cromossomos. Tá certo? Então, duplica o DNA, depois divide e reparte esse DNA para as células filhas, tá?
Bom, agora que eu falei com vocês que é importantíssimo entender a lógica, por que que isso acontece, né? Por que que isso acontece? Muito bem. Durante a divisão celular, a célula tem que repartir o material genético dela com as células filhas. Não dá para repartir o DNA solto, desespiralizado, não dá. É como se fosse um bombril e você tentasse dividir esse bombril em duas metades iguais. Não tem jeito. Então ela duplica e condensa. Quando condensa, o DNA vira cromossomos. Os cromossomos são pequenos, gente. Pra você ter uma ideia, o DNA de uma célula nossa, esticado, teria 1,80 m. O cromossomo é pequenininho, o cromossomo é 4, 5 micrômetros, é do tamanho de uma mitocôndria. Então o que acontece? O DNA condensa e forma os cromossomos. Esses cromossomos são corpos menores, são fáceis de movimentar dentro da célula. Então 46 vão para uma célula, 46 vão para outra. Então precisa espiralizar a cromatina para facilitar a movimentação do material genético, repartir o material genético entre as células filhas. Esse é o motivo da espiralização. Agora, por que precisa desespiralizar? Porque para o DNA funcionar, produzir RNA, sintetizar proteínas, o DNA tem que estar desespiralizado. O DNA condensado não funciona. Ele é embolado, como é que ele vai abrir e formar RNA? Não tem jeito, tá? Então essa é a lógica. DNA precisa estar desespiralizado para a célula funcionar. Mas quando a célula vai dividir, ele tem que condensar para facilitar a repartição do material genético entre as células filhas. Depois ele tem que voltar ao normal. Por isso a gente chama de ciclo de espiralização da cromatina. Muito bem. O cromossomo simples, né? Ele é formado por algumas regiões, tá? Então ele tem um estrangulamento, uma cinturinha, chamada constrição primária ou centrômero. Isso sempre vai estar presente. Por isso que chama constrição primária. Sempre vai estar presente, tá? Ou centrômero. Pode existir outra constrição chamada constrição secundária. Por exemplo, nos nossos 46 cromossomos, 10 têm constrição secundária. Todos têm constrição primária. 10 têm constrição secundária. Quando tem constrição secundária, o cromossomo fica com uma cabecinha, chamada satélite. O satélite é a região que produz RNA ribossômico. É o DNA que produz RNA ribossômico, que acumula dentro do núcleo, forma o nucleolo, que depois vai formar os ribossomos. Por isso que cromossomos que têm satélite são chamados de cromossomos organizadores de nucleolo. E essa região do satélite é a região organizadora do nucleolo, tá? Mas nem todo cromossomo tem constrição secundária de satélite. Só 10 dos nossos 46. Mas todos têm constrição primária. Então isso num cromossomo simples. Num cromossomo duplo, que eu falei com vocês, aqui tem um DNA, aqui tem a cópia dele, né? Presos pela região do centrômero, pela região da constrição primária ou centrômero, tá certo? Cada metade dessas do cromossomo duplo a gente chama de cromátide, tá? Então o cromossomo duplo tem 2 cromátides. O cromossomo simples tem uma cromátide, mas a gente não usa isso, tá? A gente não fala essa expressão cromátide para cromossomo simples, tá? A gente só usa a expressão cromátide para cromossomo duplo. Eu considero uma frescura, considero uma bobagem. Eu acho que chamando de cromátide fica mais fácil para vocês entenderem, né? Cromossomo duplo tem 2 cromátides, cromossomo simples tem uma cromátide, certo? Uma cromátide. Mas, por definição, a gente não deve chamar o DNA do cromossomo simples de cromátide, tá? DNA associado com as proteínas, né? Sempre tem que lembrar das estonas, tá? Bom, então tá aqui, ó, cromossomo duplo, né? Aí tem o centrômero, a região do centrômero, né? Aqui é a região da constrição secundária, constrição primária, constrição secundária, satélites, né? Então tem 2 cromátides unidas pela região do centrômero. Aí, ó, essas cromátides se separam, a gente fala que o centrômero duplica, forma 2 cromossomos simples. Cromossomo duplo forma 2 cromossomos simples. Cromossomo forma 2 cromossomos filhos, tá?
cromátides irmãs, as cromátides do cromossomo duplo, o pessoal costuma chamar de cromátides irmãs, né? Cromátide de um lado, cromátide do outro, elas se separam e cada uma dá origem a um cromossomo simples, tá? Como a gente já havia mostrado, né, nesse esquema. O cromossomo duplo vira 2 cromossomos simples. Muito bem. Os cromossomos podem ser classificados de acordo com vários critérios. Os critérios mais comuns são o tamanho, né, dos cromossomos, né, o tamanho mesmo, a medida do tamanho deles, né, se é pequeno, se é médio, se é grande, e a posição do centrômero. Tá? Então, nós temos aqui as 4 possibilidades de posição do centrômero. Ou o centrômero está exatamente no meio do cromossomo metacêntrico, ou ele está um pouquinho fora do meio, submetacêntrico, ou ele está muito fora do meio, acrocêntrico, ou ele está na ponta, né, telocêntrico. Tá? Então, por exemplo, esse cromossomo aqui, ó, esse cromossomo duplo aqui, ele está mais para acrocêntrico, né? Ele seria metacêntrico se tivesse exatamente no meio, submetacêntrico um pouquinho fora. Esse aqui já está caminhando bem mais para a extremidade do cromossomo, seria um cromossomo acrocêntrico, certo? Acrocêntrico, desse tipo aqui, né? Centrômero mais próximo da extremidade, tá? Lembrando que o centrômero também é chamado de constrição primária. Quando a gente analisa o cromossomo esquematicamente, igual eu fiz aqui atrás, né? Isso é uma representação esquemática de cromossomo. Quando a gente analisa o cromossomo esquematicamente, o que a gente vai entender? Daqui até aqui tem um pedaço de DNA, daqui até aqui é outro pedaço, daqui até aqui é outro pedaço, daqui até aqui é outro pedaço. Então, cada segmento, cada trecho desse DNA pode conter informação genética para produzir proteínas. Tá? É no DNA que fica a informação para a produção de proteínas. Então, cada trecho desses que contiver informação para a produção de proteínas, a gente chama de gene. Gene. Escreve gene, mas a gente fala gene. Certo? Bom, resumindo, gente, simplificando, tá? Cada gene representa a produção de uma proteína, cada proteína representa uma característica nossa, tá? Gente, isso está simplificado, tá? Tem gene que produz mais de uma proteína, tem característica que depende de mais de um gene. Mas, por enquanto, vamos imaginar assim, cada gene, uma característica, é uma proteína, cada proteína, uma característica. Na espécie humana, nós temos em torno de 35 mil genes, ou seja, 35 mil informações para a produção de proteína. O que seria isso? 35 mil receitas que têm que ser feitas, proteínas que têm que ser produzidas, para construir e fazer funcionar um ser humano, certo? Claro que uma bactéria tem muito menos, um vírus tem menos ainda, certo? Bom, então aqui eu tenho o gene A, o gene B, o gene C, o gene D, o gene E, eles ficam assim em sequência ao longo do cromossomo, tá? Aqui do lado, aqui o desenho esquemático, né? Aí, ó, mostrando o DNA, o trecho, né, que corresponde ao gene, né? Ali estaria informação para produzir uma proteína, aqui estaria informação para produzir outra, aqui estaria informação para produzir outra. Isso, então, forma a eucromatina, a heterocromatina, a espiralização aí, ó, né? E aí vai condensando, condensando para formar o cromossomo duplo, né? Que aí ele se forma, aparece pela primeira núcleo da célula. Bom, alguns conceitos importantes, tá? Cromossomos homólogos. Que são cromossomos homólogos? São pares de cromossomos que têm o mesmo tamanho, a mesma posição do centrômero, tá? Mesmo tamanho e mesma posição do centrômero. Esses dois aqui, por exemplo, são cromossomos grandes metacêntricos, tá? Agora, além disso, nos cromossomos homólogos estão os genes alelos, que são os genes que estão na mesma posição. Então, esses dois genes azuis aqui estão na mesma posição, os dois alaranjados estão na mesma posição. Muito bem. Genes que estão na mesma posição em cromossomos homólogos estão relacionados com as mesmas características.
Como assim? Então vamos entender. Imagine que esse gene azul é responsável pelo seu grupo sanguíneo. Esse outro também. Esse gene laranja é responsável pela sua pele, vai ser laranja, tá? Esse gene laranja que é responsável pela cor da sua pele. Esse aqui também. Esse aqui é responsável pelo tamanho do seu pé. Esse aqui também. Esse aqui é responsável pela produção da cabeça. Esse aqui também. O que tem produção da cabeça? Gente, eu falei com você que aqui são 35 mil receitas para construir o organismo. Então a gente fala, grupo sanguíneo, cor da pele, cor do cabelo, tamanho do pé, mas tem as outras características também. Você tem cabeça. Então, se você tem cabeça, é porque você tem genes relacionados com a formação da cabeça. Se der defeito no gene, né, de cor de pele, você pode ter uma anomalia na pigmentação do seu corpo. Agora, se der um defeito no gene que produz a cabeça, o descendente, né, o embrião aí, pode inclusive morrer durante o desenvolvimento, não nascer ou nascer com graves problemas, certo? Então, essa ideia de cromossomos homólogos, cromossomos que têm mesmo tamanho, mesma posição do centrômero, e genes alelos, que são os genes que estão localizados nos cromossomos homólogos, na mesma posição, mesmo locus gênico, viu? O pessoal costuma usar essa expressão, expressão em latim, locus gênico, certo? Eles costumam usar locus é local, tá? Plural de locus é loci, certo? Eu vejo muito o pessoal, às vezes, traduzindo isso aí como loco, né? É local, gente. É locus, local, região, tá? Então, genes alelos ocupam a mesma posição, o mesmo locus gênico em cromossomos homólogos. Isso é uma característica, tá? Então, eu posso dizer assim, cromossomos homólogos têm o mesmo tamanho, mesma posição do centrômero e possuem genes relacionados com a mesma característica, tá? Agora, isso aqui é para, por exemplo, cor do olho. Esse aqui, por exemplo, cor do olho. Um pode ser pode ser claro, não. Aí a gente resolve isso na genética, tá? Qual característica que vai aparecer, né? Qual característica que vai se manifestar no indivíduo. Aí é assunto da genética, tá? Esse é para grupo sanguíneo A, esse é para grupo sanguíneo A. Esse é grupo sanguíneo A. Tá? Os 2 cromossomos de cada tipo. Muito simples. Porque o espermatozoide leva 23 cromossomos, um de cada tipo. E o óvulo leva outros 23 cromossomos, um de cada tipo, formando a célula ovo, que vai dar origem às células do seu corpo, né, com 46 cromossomos. Então você tem 46 cromossomos, 2 de cada tipo, pares de cromossomos homólogos, pares de cromossomos, porque um de cada tipo veio do seu pai, no espermatozoide, um de cada tipo veio da sua mãe, no óvulo. Certo? Então, essa é a lógica da existência de 46 cromossomos na gente. Tá? Bom, então a gente classifica as células de acordo com o número de cromossomos que elas têm em células haploides e células diploides. Tá? Células haploides também chamadas de células célula diploide, célula 2N. Tá? Então, quem são as células haploides? Acabei de dar um exemplo. Espermatozoide e óvulo são células haploides. As células do nosso fígado, da nossa pele, são células diploides. Então, no homem, o N vale 23. No óvulo. Nas células normais é o dobro, 2N, 46. No arroz, N é 12, no milho, N é 10. Cada organismo tem um número característico de cromossomos. Você vê que tem organismos como o paguro, né? Paguro é esse bichinho aqui, é um crustáceo, né? Tem 127 cromossomos. São 254. A amora, né, gente? 154 cromossomos no gameta, numa célula normal, 308, tá? Agora, você tem a mosca das frutas, a drosófila, aquela mosquinha pequenininha que aparece muito em fruteira, que o N dela é igual a 4, né? Só tem 4 cromossomos. Professor, quanto mais cromossomos o organismo? Não, gente, não, tá?
Aliás, toma muito cuidado com esse termo aí, ser mais evoluído, tá? Todos os organismos, em princípio, são evoluídos o mesmo tanto, tá certo? Adaptados às suas condições, nos ambientes onde vivem. Eu sei que você está querendo dizer, quem tem mais cromossomos é mais complexo, mais evoluído em termos de complexidade? Não, não quer dizer isso também não, tá? Você vê aí o paguro, né, tem muito mais cromossomo que a gente, a amora tem muito mais cromossomo que a gente, né? Bom, pelo menos a gente considera, né, a visão nossa, não sei a visão de uma amora, né, que nós somos mais complexos do que as amoras, tá? Né? As amoras e os paguros iam dominar o planeta e nós íamos receber ordem de pombo e tatu e cavalo, né? Observe que tatu e cavalo, coincidentemente, aí, tem o mesmo número de cromossomos. Não são os mesmos cromossomos, né, gente? Não são os mesmos cromossomos, não é a mesma informação genética, óbvio, né? Tatu não é um cavalo subterrâneo em miniatura. Tá certo? São outros genes, outras informações, outras instruções. Então, fica muito claro isso aí, tá? Célula haploide, célula diploide, tá? Agora, uma conceituação que eu gosto muito de falar para a célula haploide, tá? O que é uma célula haploide? É aquela que tem um cromossomo de cada tipo, tá? Célula haploide, ela tem um cromossomo desse grande, tem um cromossomo desse médio, tem um cromossomo desse pequeno, tá? Isso que é uma célula haploide. Ela tem um cromossomo de cada tipo. Então, a haploide está representada 2 cromossomos de cada tipo. Ô, Ramon, e uma célula triploide, 3N, 3 cromossomos de cada tipo. Uma célula tetraploide, 4 cromossomos de cada tipo. Ah, mas você está brincando, né? Não existe esse negócio de triploide, tetraploide, não. Existe sim, tá, gente? Em situações especiais, tá? Nós vamos chegar lá ainda futuramente. Bom, outro conceito que costuma aparecer nos livros aí, nas provas, é o conceito de célula germinativa e célula somática, tá? Célula germinativa é o gameta, espermatozoide óvulo, e as células que dão origem aos gametas, tá? As células que vão reproduzir então, não, as células germinativas estão lá no testículo ovário, certo? E célula somática são todas as outras células do organismo que não são gametas ou que não estão relacionadas com formação de gameta. Perfeito? Então, célula somática pode ser não. Célula somática é célula N. Tá? Agora, célula germinativa pode ser N, se for gameta, tá? Espermatozoide óvulo, mas pode ser 2N também, porque as células que dão origem aos gametas, elas são diploides, elas dividem e formam os gametas haploides, tá? Então, cuidado com isso aí, que isso aí costuma virar pegadinha, tá bom? Acho que o conceito está bem claro. Muito bem, como que a gente estuda os cromossomos? A gente estuda os cromossomos fotografando as células no momento em que os cromossomos estão bastante condensados, bastante visíveis. Isso é uma fase da divisão celular chamada metáfase. Tá? A gente fotografa os cromossomos na metáfase. Mas não é nessa vista que a gente está acostumado a desenhar, essa vista de lado, não. É como se você estivesse olhando por cima, né? Ou pelo lado, aqui no caso aqui do desenho. Né? Se estivesse olhando pelo centríolo, o centríolo está aqui, você está olhando esses cromossomos aqui, ó, tá? Uma visão que a gente chama de visão polar, certo? Então aí a gente enxergaria os cromossomos espalhados dessa forma. E aí a gente pode pegar e organizar esses cromossomos em pares de cromossomos homólogos, tá? Então você tem um par número 1, par número 2, par número 3, até o par número 22, tá? Até o par número 22, os cromossomos têm o mesmo tamanho, né, em cada par, mesma posição do centrômero, direitinho. Você percebe, por exemplo, aqui, ó, o par número 1 são grandes metacêntricos. O par número 2 são grandes também, mas são submetacêntricos. O par número 3 já é um pouco menor, certo? Mas são metacêntricos também. O par número 4, né? Aí você está vendo aí, eles são menores um pouco e já estão caminhando aí para acrocêntricos, né? Para acrocêntricos. Então tem regra, tá, gente, para montar isso. Não é ao acaso que a gente vai juntando, não. Tem uma bulazinha para montar essa organização dos cromossomos.
Essa organização a gente chama de cariótipo. Tá? E aí o que acontece? Você tem 22 pares e sobra um par. Esse par que sobrou, ou eu vou ter dois cromossomos iguais a esse aqui, ó, dois cromossomos grandes, que a gente chama de cromossomo X, grandes em relação um ao outro, né? Ou então eu vou ter um grande e um pequeno. O grande a gente chama de X, o pequeno a gente chama de Y. Tá? O que acontece? Quando tem um X e um Y, o indivíduo é do sexo masculino, certo? Quando tem um X e um Y, o indivíduo é do sexo masculino. XY, certo? XY, sexo masculino. Agora, se o indivíduo tiver dois cromossomos X, aí ele é do sexo feminino, tá? Ou seja, o sexo nosso, né, depende, o sexo biológico, né, gente, depende do tipo de cromossomos que a gente tem, tá? Então, se a gente tem X e Y, sexo masculino, se a gente tem X e X, sexo feminino, tá certo? Ok? Então, depende dos tipos de cromossomos que a gente carrega. Bom, então aqui está um cariótipo, né? Uma representação de cariótipo, certo? Só retornar aqui, só para comentar um pouquinho. Esse aqui é um cariótipo de um indivíduo normal, 46 cromossomos, 22 pares, mais o par, esqueci de dizer para vocês, o par de cromossomos sexuais, tá? Cromossomos sexuais ou heterocromossomos. Então você tem os autossomos, os cromossomos que não são os cromossomos sexuais, autossomos, 22 pares, mais um par de cromossomos sexuais, que pode ser XY ou XX. Então, aqui é um cariótipo de homem normal, certo? Bom, aqui eu tenho um cariótipo dois cromossomos grandes, então é indivíduo do sexo feminino, mas não tem 46 cromossomos, tem 47. Por quê? Porque aqui aconteceu um defeito. Ó. Em vez de um par de cromossomos, eu tenho um trio. 3 cromossomos do tipo 21. Isso é um defeito que acontece durante a formação das células, formação do indivíduo. Tá certo? Essa é a famosa síndrome de Down. Né? Nós vamos comentar daqui a pouco. Tá certo? Olha aqui. Eu tenho um outro cariótipo, tá? Você conta lá 46 cromossomos, X e Y, portanto, homem normal, certo? Aqui, ó, outro cariótipo, 46 cromossomos, 2 cromossomos X, nenhum cromossomo Y, mulher normal, tá? Então a gente pode representar assim, ó, 46 cromossomos, sendo que os cromossomos sexuais são X e Y, homem normal, né? 46 cromossomos, sendo que os cromossomos sexuais são X e X, mulher normal. Bom, aqui nós temos, então, esse quadrinho, eu não vou ficar detalhando isso aqui, não tem necessidade, principalmente essas características, tá, gente? Não tem necessidade. Claro, vocês vão dar uma lida, tá? Para a imagem aí, tá certo? Dá uma lida nessas características, tá certo? É importante você ter uma noção, tá? Mas não vão ficar preocupados com isso, que isso não é o que interessa no momento para vocês, tá? Interessa para vocês o seguinte, o nome da alteração do número de cromossomos, aneuploidia. A aneuploidia é quando o número de cromossomos não é um múltiplo de N, não é N, 2N, 3N, tá? Quer dizer, síndrome de Down é 47 cromossomos, 2N mais 1, certo? Então não é 2N, é 2N mais 1, não é um múltiplo inteiro, tá? Então nós temos algumas aneuploidias importantes, tá? Principalmente essas 3 primeiras aqui. A síndrome de Down, tá? Que pode ser homem ou mulher, 47 cromossomos, cromossomos sexuais XY, tem um cromossomo 21 a mais, tá? Tem um cromossomo do par 21 a mais, então lá no teu par, e tem um trio. A síndrome de Klinefelter e a síndrome de Turner são síndromes que acontecem nos cromossomos sexuais. A síndrome de Klinefelter
o indivíduo é XXY, a síndrome de Turner só tem um cromossomo X, não tem o companheiro dele. Gente, tem o cromossomo Y, biologicamente é homem. Não tem o cromossomo Y, biologicamente é mulher. Tá? O que eu quero dizer com biologicamente? Tá? Forma aparelho reprodutor masculino, homem, forma aparelho reprodutor feminino, mulher. Tá? Bom, então aqui, ó, o síndrome de Klinefelter tem 2X e um Y, é homem. Mas ele tem atrofia de testículo, ginecomastia, que é um ligeiro crescimento, né, do seio, ligeiro crescimento. Tá? X0, não tem o Y, então é mulher. Tá? Então é mulher, certo? Muito bem. Então, essas situações também recebem nomes especiais, tá? Quando eu tenho 3 cromossomos de um mesmo tipo, eu chamo de trissomia, como acontece aí na síndrome de Klinefelter e na síndrome de Down, que é a trissomia do 21. Quando eu tenho um cromossomo só daquele tipo, eu chamo de monossomia. Tá? Aqui eu tenho uma outra trissomia, que é a metafêmea. Aqui eu tenho trissomias do cromossomo 13, trissomias do cromossomo 18, né? Síndrome de Patau, síndrome de Edwards e tal. Bom, e as características? Olha, basicamente você tem que saber o seguinte: quando acontecem essas aneuploidias, essas alterações cromossômicas numéricas, tá? Quando elas acontecem, você imagina 3 tipos de problema, tá? Que pode haver no indivíduo. Tá? Problema no desenvolvimento físico, como anomalias cardíacas e renais, por exemplo. Problema no desenvolvimento intelectual, deficiência intelectual, por exemplo. E esterilidade. Tá? É o que se imagina que vai acontecer. Agora, gente, não vai quer dizer que vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Então, o síndrome de Down, por exemplo, tem problema físico, tem problema intelectual, mas são férteis. Tá? Síndrome de Klinefelter tem problema físico, tá? Ginecomastia, atrofia de testículo, tem problema intelectual, deficiência intelectual, pode estar presente, tá? Geralmente não é muito grave, não, certo? E é estéril, tá? Agora não quer dizer que está tudo presente ao mesmo tempo, tá certo? Inclusive alguns, né, a gente fala que eles têm fenótipo normal, quer dizer, características normais. Você olhando o indivíduo, você não percebe, né, que ele tem uma alteração cromossômica desse tipo. Nem sempre isso é perceptível. Tá? Então, síndrome de metafêmea, por exemplo, são mulheres normais, são férteis, muitas têm uma leve deficiência mental, tá certo? Leve deficiência, então às vezes é perceptível. Agora, tem outras alterações, né, gente? 4 cromossomos X, 5 cromossomos X, então isso cria problemas mais sérios aí no indivíduo, certo? Ok? Então, assim, vocês dão uma olhadinha nessa tabela, tá? Mas preocupem-se com isso aqui, ó, tá? Preocupem-se com isso aqui, tá? Isso é o fundamental. Saber reconhecer quando se trata de uma síndrome de Down, síndrome de Klinefelter ou síndrome de Turner. Bom, e existe, além dessas anomalias numéricas, né, alteração do número de cromossomos, trissomia do 21, tá aí, ó, trissomia do 21, né? Além dessas alterações numéricas, existem alterações estruturais, tá? Quando os genes mudam de posição, tá? Não vou detalhar isso muito agora, não tem necessidade, mas é para informar vocês, tá? Então, um cromossomo normal, por exemplo, teria os genes de A a G, A, B, C, D, E, F, G, nessa ordem. Essa região azul aqui seria a região do centrômero, tá? Seria a região do centrômero. Bom, cromossomo 2 não tem o F nem o G, então ele sofreu deleção, perda de genes. Isso é um problema sério, né? Perder gene, perde informação. O cromossomo número 3, ele tem A, B, C, D, E, F, G, F, G. Então ele teve uma duplicação de genes. Gente, uma coisa que pode acontecer na célula é um cromossomo perder genes e o gene passar para outro, tá? Para o homólogo dele, tá certo? Então um sofreu deleção, o outro sofreu duplicação, tá? Pode ocorrer também inversão, que é a mudança da posição dos genes. A, C, B, tá vendo? D, E, F, G. O C e o B trocar de posição, tá certo? O pedaço do cromossomo se soltou, girou, trocou de posição. Isso pode acontecer, inversão. E pode acontecer a translocação. O que seria a translocação?
Um cromossomo, eu falei com vocês, ele perdeu o FG, o homólogo dele ganhou o FG, certo? O homólogo ganhou o FG. Mas poderia, por exemplo, esse cromossomo ter ganho genes de outro cromossomo que não é homólogo dele. Tá? Então ele é ABCDEFG, um outro cromossomo lá que não é homólogo perdeu o Q e o R vieram para cá. Então isso é uma translocação. Ganhou genes vindos de um outro cromossomo que não é homólogo dele. Tá? Então tenta guardar esses conceitos, né? Inclusive já apareceu numa prova do Enem, tá? Fique esperto com isso aí. As provas do Enem ultimamente têm pegado alguns conceitos desses aí, uns cantinhos de livro desses aí, então fique esperto. Bom, e para finalizar, né, corpúsculo de Barr, certo? Ou cromatina sexual, tá? O que é o corpúsculo de Barr? Então, olha a explicação aqui embaixo. Apenas um cromossomo X permanece desespiralizado na intérfase. Apenas um cromossomo X fica desespiralizado na intérfase. A intérfase é a fase da vida da célula, que ela não está em divisão, tá? É a fase normal de vida da célula, certo? Se tiver mais de um cromossomo X, os demais, se houver, né, eles vão se condensar, vão formar um ponto escuro dentro do núcleo, certo? Então, olha só, para você se localizar, né? Isso aqui é uma célula. Isso aqui é uma célula. Tá? Essa região aí é uma célula. Aqui está o núcleo da célula. Essa manchona escura aqui é o nucleolo. Essa outra aqui, ó, é um cromossomo X condensado. Esse é um cromossomo X condensado. Então isso é chamado corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Tá? Então, olha só. Um cromossomo X fica desespiralizado. Você não enxerga ele. Ele está aqui no meio da cromatina, você não enxerga ele. Tá? Ele está lá na eucromatina. E um espiralizou. Ué, então essa pessoa tinha 2 cromossomos X. XX, mulher. Tá certo? Mulher. Tá? Então a lógica é essa. Tá? Poderia ser uma síndrome de Klinefelter também. Que a síndrome de Klinefelter é XXY. Tem 2 cromossomos X. Tá? Então vamos considerar situações normais. Isso aqui seria a situação de uma mulher normal. Tá? Então a ideia é essa. A mulher tem 2 cromossomos X. Um fica desespiralizado. E os que tiver além condensam e formam corpúsculo de Barr. Aqui, ó, geralmente agarrado na carioteca. Geralmente agarrado na carioteca. Tá? No neutrófilo, que é um tipo de glóbulo branco, o corpúsculo de Barr costuma aparecer ali separado, parecendo uma raquetezinha de ping-pong ali do lado do núcleo. O núcleo do neutrófilo é diferentão, certo? E o corpúsculo de Barr costuma aparecer ali do lado de forma diferente também, tá? Então é isso. Então o homem só tem um cromossomo X desespiralizado, não tem corpúsculo de Barr. Mulher tem 2, então ela vai ter um corpúsculo de Barr. A meta fêmea, XXX, um fica desespiralizado, os outros 2 formam corpúsculo de Barr. Ela vai ter 2 corpúsculos de Barr. Ok? Certinho? Muito bem, gente. Por hoje é isso aí, tá? Agradeço demais aí, né, a presença de vocês aí, assistindo o vídeo aí no canal, tá certo? Se puder aí, se inscreva no canal, dá um joinha aí no vídeo também, que isso é bom pra gente, porque permite que a gente faça algumas melhorias aí no canal, tá? Grande abraço para vocês, até a próxima.